ciclos hoje aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvida do poder do que o Senhor fará aqui hoje, pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus. Ontem nós estivemos fazendo um batismo lá no presídio, com mais de 20 presos encarcerados. Nós temos uns projetos, juntamente com outras igrejas, em todas as penitenciárias aqui de Foz do Iguaçu, e sempre que eu vou participar para fazer o batismo deles, para mim é um grande privilégio, porque não tem coisa mais poderosa do que a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus mudar ciclos de vida das pessoas. É uma pena que, e com muito custo, em nome de Jesus, se Deus quiser, hoje à noite a gente vai conseguir trazer um vídeo, porque a gente não pode publicar, não se pode mostrar, porque existem legislações que não permitem a gente colocar em redes sociais o que acontece lá dentro. Mas se vocês pudessem sentir o que é aquele lugar, o que é um culto dentro daquele lugar, num lugar de prisão, um lugar de você estar encarcerado, a presença de Deus naquele lugar. E é muito tremendo, porque eu já participei de muitos cultos lá, sem desmerecer um, ou dizer que outro culto é melhor, né? Mas um dia eu falava com o Senhor, eu dizia: por que, Senhor, que tem muitas vezes que dentro de uma prisão a gente vê tanto sorriso, tanta alegria no rosto daqueles encarcerados, na hora dos cultos, e a presença é ainda maior naquele lugar do que dentro da igreja? Por que, Senhor? E o Senhor me respondia: porque o coração deles está aberto para me receber. Eu quero te dizer essa manhã, meu irmão, que não adianta você vir aqui com o teu coração fechado, entristecido, amargurado, preso em situações. Dê a liberdade para que Jesus hoje mude a história da sua vida, no nome de Jesus. Porque quando eu fui preparar a palavra para os presidiários, para o batismo, que de uma certa forma é a mesma palavra que eu vou ler hoje aqui para vocês, o Senhor ministrou no meu coração. Tem pessoas que têm vivido ciclos e ciclos, que não conseguem sair do mesmo ciclo. O ano está se findando, entra ano, traz ano, e você vive o mesmo ciclo de prisão, você vive o mesmo ciclo de tristeza, você vive o mesmo ciclo de como se fosse que você corre em uma esteira, você corre, 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 mas você não sai do lugar da onde você está. O cansaço, a fadiga tem tomado conta da sua mente, do teu corpo físico, e você não consegue sair do lugar da onde você está. Mas hoje, pelo poder que há no nome da sua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra do Senhor, hoje esses ciclos serão quebrados aqui nesse lugar, no nome do Senhor. E para isso, eu queria que você lesse comigo o livro de Filipenses, o capítulo de número 3, escrito pelo apóstolo Paulo. E eu dei o nome dessa mensagem de Coração Alegre. E quando eu dei o nome dessa mensagem, eu fiz ela em cima de um título de um filme, para os que são da minha época, da década de 80, 90 talvez não, porque esse filme foi escrito e foi feito em 1995, mas por nascer em 70 e 80 vão saber. Eu vejo muitos sorrindo, então quer dizer que tem muitos aqui que são da mesma época que eu, glórias a Deus. Existe um filme
que foi feito por Mel Gibson, chamado Coração Valente. Mel Gibson foi o mesmo diretor que fez a história do filme de Jesus Cristo, o épico, né? E agora ele está fazendo o segundo filme que trata da ressurreição de Cristo. E nesse filme é a história de William Wallace, que é em referência a um escocês. O filme não é uma história real, mas é baseado numa história real, e de um homem escocês que ele lutou com todo o pessoal que era do campo, porque a Escócia era praticamente campo, da opressão do rei da Inglaterra, que queria tomar o seu território. Depois vocês podem colocar lá na internet, assistam, é muito legal o filme muito bacana. E o nome desse filme foi Coração Valente, de um homem que teve um coração muito valente para lutar contra a opressão daquele rei que queria dominar o seu território. E a nossa vida, eu sei que você está de pé, mas eu quero que você fique de pé para ler essa palavra comigo. E a história da nossa vida não é muito diferente. Nós temos um rei das trevas, que a Bíblia trata como príncipe desse mundo, e o nome dele é Satanás, que ele quer tomar o teu território, ele quer tomar aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que nos traz alegria, que é viver na plenitude de Cristo Jesus. A única coisa que o diabo vai querer é arrancar a alegria do seu coração. E eu sei que muitos têm vivido em prisões, livre das grades, prisões de depressão, prisões de tristezas, prisões de experiências mal sucedidas, prisões de feridas emocionais ocasionadas por um passado. E eu quero, antes dessa palavra, eu quero falar para vocês o que eu disse para os presidiários ontem, antes deles descerem as águas. Deus não pode apagar o teu passado, mas a oportunidade que você tem hoje, em Cristo Jesus, através da graça, do poder e do amor dEle, Ele tem o poder de mudar o teu futuro. Eu disse isso porque aqueles homens, muitos deles levam sangue nas suas mãos, pelos crimes que cometeram, e ninguém pode apagar o erro de um passado, ocasionado por uma ação de um inimigo, do inimigo da sua alma, de alguém que só quer te machucar, te ferir, te destruir. Mas a graça dele, através de um coração que decide lutar, ser valente e dizer: o meu coração hoje não será mais um coração triste, mas o meu coração será um coração alegre na presença do Senhor. E agora eu quero ler com você essa palavra que baseia. Então hoje o Senhor vai nos ensinar, através da vida do apóstolo Paulo, o que ele fez para mudar o rumo da sua história. Ele relata isso numa carta escrita dentro de uma prisão. O tremendo é que a carta mais alegre e feliz de Paulo, o livro de Filipenses, foi escrito dentro de uma prisão. E eu quero ler com vocês o capítulo número 3. A minha, assim como eu sou mais velho, a minha linguagem é mais arcaica, não é como a da Lorena, né? A da Lorena é fácil de você entender, mas eu vou ler essa porque é a que eu sempre li. Então para mim é mais fácil, eu tenho um entendimento pelos versículos que são escritos na versão Almeida. Diz assim, eu vou ler com bastante calma. Resta, irmãos, é linda, irmãos, essa carta. Resta, irmãos meus, que vos regozijei-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós,
Você imagina alguém preso, arrancado tudo, dizer: tenha regozijo na tua vida. E eu digo, o diabo e o pecado é o ladrão da alegria. Quando eu falava com o Senhor ontem, o Senhor me dizia: o diabo e o pecado é o ladrão da alegria. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Olha que forte isso, irmãos. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, diz Paulo. E aqui ele começa a relatar quem ele era no seu passado. Isso é poderoso, irmãos, presta atenção. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem real da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, para a excelência do conhecimento de Cristo. A Lorena falou sobre conhecimento e sabedoria. Conhecimento de Cristo no Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Na minha versão mais moderna traz lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, para ver se eu possa chegar, diz Paulo. Verso 12, isso é lindo, irmãos, o 13, o 12, o 13 e o 14. Não que tenha alcançado, ou que seja perfeito, não que tenha alcançado e que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se sentar. É uma palavra que não necessita pregação, porque ela fala por si própria. Mas eu quero destacar aqui o segredo de Paulo em ter um coração alegre dentro de uma prisão para você nessa manhã. Porque eu disse ao princípio, o Senhor ele vai
romper ciclos hoje aqui nesse lugar. Aquele que escreve essa carta está preso, oprimido, indo para o final da sua carreira. Ele sabe que os seus dias estavam contados dentro daquela prisão. A verdade aqui é que ele destaca algumas coisas que eu queria falar com você nessa manhã, porque o nosso tempo já não é muito. O primeiro, estar alegre na situação em que você se encontra. Aqui nós vemos que ele fala logo no seu primeiro versículo do capítulo 3: regozijei-vos. Além deles ter um coração alegre dentro de uma prisão, ele está aconselhando aqueles que estão de fora. E é difícil. E quando nós somos oprimidos pelo diabo, nas situações que a nossa vida se encontra, e o grande problema é que nós nos colocamos nessas situações. A situação em que nós estamos hoje, elas são consequências das decisões que eu tomo no meu passado. Se eu vivo numa opressão, se eu vivo numa situação difícil, seja no trabalho ou em qualquer uma outra, porque eu decidi entrar nessa situação, a minha escolha fez eu estar aonde eu estou hoje. Paulo, ele tinha decidido mudar a sua vida por Cristo. Evidente que hoje nós não temos nenhum por cento das perseguições que eles tinham, mas é por isso que eu digo, a perseguição que ele tinha anteriormente era do governo romano, mas hoje nós temos uma perseguição ainda mais implacável no mundo espiritual. Você não pode ver, mas ela existe. Você não vê os soldados romanos andando nas ruas, indo para a sua casa, mas existe um exército do inferno que te persegue dia atrás dia. E assim como Paulo, a gente se encontra em prisões. Essas prisões, elas nos machucam, nos açoitam, assim como Paulo foi açoitado. Às vezes, uma ferida emocional do passado, por uma traição que você teve, às vezes um pecado e uma injustiça que você cometeu com alguém, é usada pelo diabo dentro da tua mente, te aprisionando, porque você não se perdeu, não se perdoa por uma atitude que você cometeu no passado. A verdade existe que inúmeras prisões na nossa vida, e que você diz: eu não consigo sair disso. E a pior prisão é aquela da madrugada, que quando você deita a tua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, ou você acorda de madrugada, porque você diz: eu não consigo sair dessa situação, eu não tenho saída, eu não vejo uma luz no final do túnel. Mas hoje Paulo nos ensina como sair dessa situação. Você percebe, e nós lemos aqui no verso número 4, que ele diz: eu bem sei o que a minha carne isso significa. Ele faz uma referência a toda a sua carnalidade do passado que ele tinha antes de conhecer a Cristo. E todos nós realmente temos uma carnalidade que é muito forte, que nos impulsiona. O nosso homem carnal, impulsivo, de caráter e personalidade, que nós trazemos muitas vezes do nosso berço, da nossa formação, da influência que a nossa família exerceu sobre nós, a influência dos maus exemplos que nós tomamos pela vida em que nós vivemos. A nossa formação de caráter e personalidade, ela é formada na nossa infância, na nossa adolescência, pelos amigos em que você, quem sabe, viveu na tua juventude, e que você decidiu naquele momento, e que a tua carnalidade, quem sabe, te levou, ou te levou para a droga, ou te levou para a prostituição, ou te levou para a marginalidade, ou te levou para um caráter deturpado de mentiras,
de ofensas, de uma pessoa impulsiva, que não mede palavras e magoa os outros. Na verdade, Paulo está falando da sua carnalidade. Então ele começa a detalhar quem ele era. E ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, uma linhagem real. Então ele está dizendo: olha o nome, quem eu era, o nome que eu tinha. Meu nome era Saulo, que tem um significado pedido de Deus. Aí ele diz: eu sou hebreu de hebreus. E ele começa a relatar toda a sua linhagem de caráter: fariseu, zeloso, irrepreensível. Então ele diz: olha da família quem eu era, olha a formação intelectual que eu tive, olha a cadeira de fariseu em que eu estava sentado. Eu tinha autoridade para perseguir aos judeus. Ele diz: eu era zeloso, eu era um religioso. Aquilo que eu aprendi dos meus pais, para mim tinha muito valor. Eu era irrepreensível, eu não mudava. Essa era a carnalidade de Paulo. E aí você percebe que ele disse: mas o que para mim era ganho, eu reputei a perda por Cristo. Verso de número 7. E aí ele continua dizendo, no verso de número 8, em que eu disse: todas essas coisas são um lixo para que eu possa ter a excelência em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão: se você hoje não decidir deixar toda a tua carnalidade do passado para trás, e quando eu falo de carnalidade, não estou falando de pecado, porque aqui Paulo não cita em nenhum deles um pecado. Ele está falando do homem que ele tinha que deixar de ser. E é muito difícil nós deixarmos o nosso passado. Mas eu vou te dizer uma coisa: enquanto você estiver ligado e atado a todo o teu passado, Deus não consegue te levar para um futuro. Você fica preso a um passado que arranca toda a tua plenitude e a tua felicidade em Cristo. Eu não sei de que família você veio, eu não sei a influência que você teve, eu não sei a religião que você veio, eu não sei o caráter que você tem, a personalidade que te prende. Mas Paulo disse, e quando ele fala de carnal, porque o problema é que nós crentes de hoje, quando a gente fala de carnalidade, a gente remete a pecado. Mas Paulo aqui nos ensina, e nessa manhã o Senhor está nos ensinando a dizer que para viver uma plenitude com Cristo, nós temos que deixar o velho homem para trás. E nisso fala de caráter, personalidade, e quem você acha que um dia você era. Você pode ter sido bambambam no passado, mas não existe nenhum bambambam, nenhum fortão diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E os nossos ciclos, eles não mudam na nossa vida enquanto que a gente guardar todas essas referências de orgulho que o mundo nos coloca: o da posição social, o da família, o da conta bancária, o do que eu tenho, o do que eu sou. O que Paulo estava dizendo era que todas essas coisas eram um lixo, eram descartáveis, para que ele pudesse caminhar com Cristo Jesus, para ter a essência e a sabedoria e a excelência da graça do Senhor. Paulo decide a ter a mudança. Você percebe que ele diz: para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição,
e a comunicação das suas aflições, sendo conforme a sua morte, para ver que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo sabia que ele teria que deixar todo o seu passado para alcançar a um futuro com Cristo Jesus. E ele fala assim, e não existe perfeição. Ele diz no verso 12, não que eu haja, que tenha alcançado e que seja perfeito. Irmãos, o fato de você estar em Cristo, ser uma nova criatura, ser batizado, ser crente, não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita, não quer dizer que tudo vai estar bem. Não, ele está dizendo que dentro de uma prisão, vivendo as consequências da mudança que ele decidiu por Cristo. Irmão, não pensa que você se tornar um cristão vai aliviar quem você era no passado. As consequências nós trazemos, e essa imperfeição, ela é do mundo que eu estou hoje, mas Cristo pode mudar o meu hoje com Ele, pode fazer que toda essa imperfeição da vida que você esteja, da casa que você vive, da família que você trouxe, ela seja mais leve, ela seja com mais sabedoria, ela seja com mais graça. O fato é que quando eu deixo esse velho homem para trás, todo esse meu caráter, porque nós sabemos, irmãos, aonde é que nós temos que mudar. A cada dia o Espírito te fala, ei, não faça isso. O Espírito sussurra que quando você tem uma atitude que magoa o Espírito Santo te fala, ei, você errou. Mas o teu orgulho do velho homem não tem coragem de dizer, de chegar para aquela pessoa e dizer, ei, me perdoa, eu te machuquei. Porque essa é a carnalidade que Paulo se refere, do que era do passado, do orgulho que ele tinha, ou das tentações quando caem na nossa mesa, aquela velha carnalidade daquele homem que foi prostituto, daquele homem ou daquela mulher que é viciado na pornografia. E você sabe que quando você cai, que quando você pega esse telefone na tua mão, o Espírito Santo se entristece, o peso do pecado entra, do velho homem, da carnalidade do passado entra e volta a te colocar dentro da mesma prisão e arrancar a alegria que o Espírito Santo estava trazendo para a tua vida. Aí você luta para chegar em um nível com Cristo, e o diabo vem com a carnalidade do passado e joga de volta na tua mesa, e você cai, mas não porque você é uma pessoa ruim, não porque você é mau, ou porque você não é amado por Cristo, não, é porque ele faz isso, porque essa é a função espiritual do diabo no mundo espiritual, que é arrancar a alegria. Por isso que o Senhor falava no meu coração, o pecado é o ladrão da alegria. Enquanto nós estivermos atados, amarrados a esse velho homem carnal, e é por isso que Paulo fala, tanto mais eu sei, e posso falar com autoridade do que era. Então ele relata quem ele era. E meu irmão, escute uma coisa que eu quero falar para você. Paulo me ensina algo aqui nessa palavra principal, que enquanto você não expor, e quando eu falo de você expor, porque tem pecados, irmãos, eu sei que tem situações que dentro de nós, ela é tão negra, ela é tão suja, ela é tão, qual que seria a palavra mais correta, um tanto mais lixo, assim como Paulo fala, porque ela nos envergonha, e esse nosso homem interior, ele nos mata. Só que enquanto nós não tomarmos a decisão de expor isso para o Senhor, de dizer, e é o que Paulo fala, maldito o homem que eu sou. Não estou falando, e aqui Paulo ele expõe quem ele era. O que o Senhor está dizendo é que hoje o Senhor quer mudar esse teu velho homem para algo novo na sua vida.
porque esse ciclo de derrota, esse ciclo que não sai da tua vida, hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, ele irá ficar aqui nesse altar. Só que você tem que chegar e tem que confessar para o Senhor: Senhor, o meu caráter é difícil, eu ofendo as pessoas com as palavras, o meu caráter ele é difícil, eu não me rendo. Porque às vezes você percebe, irmãos, ou é só comigo, que às vezes tem situações da tua vida que é tão difícil você se dobrar, porque é o orgulho que está em nós. Você diz: eu não posso, eu não posso, eu não posso. O Espírito Santo está querendo dizer: se joga, se rende. Eu quero mudar a tua história, mas você não deixa, porque é esse velho homem que tem te amarrado ao passado. Eu fiz uma visita essa semana a uma pessoa, e nisso me impulsionou muito a fazer essa mensagem. Uma pessoa crente, nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas eu vejo a vida dela em um ciclo que ela não consegue sair há anos. E quando eu estava na Itália andando, o Senhor me trouxe essa pessoa, e quando eu vim eu marquei uma visita. E ela chegou e me disse: pastor, te falaram algo? Eu falei: não, o Espírito Santo me disse para vir aqui. Eu disse: o que é que está acontecendo? E o Espírito Santo falou no meu coração: ela continua na mesma vida. E eu te trouxe aqui para dizer que ela tem que tomar uma decisão e tomar uma posição de voltar para o Senhor. Porque o fato de você estar na igreja não diz que você está com o Senhor. Porque você pode estar aqui dentro, amarrado a um passado carnal, na sua personalidade ou em algum pecado, e você não viverá a alegria do Senhor enquanto você não deixar esse passado. E Paulo nos ensina que enquanto você não confessar todo esse teu passado que te amarra, você não consegue avançar para o futuro. Mas hoje você vai deixar isso aqui. E essa pessoa patina, não avança. E por isso que eu digo, irmãos, que o versículo 12 ele é tão poderoso, porque ele fala: não que eu já tenha alcançado. Olha o que Paulo escreve. Ele está dizendo dentro de uma prisão: não que eu já o tenha alcançado, mas eu avanço. Ele está dizendo: eu avanço para que seja perfeito. Sabe por quê, irmãos? Pode dizer que você diga assim: eu não consigo sair desse lugar, eu não tenho força de sair desse lugar, porque é mais cômodo e é mais fácil você não lutar. E nós somos resistentes a mudanças, nós somos resistentes a guerrear e a lutar contra aquilo que nos deixa num estado de comodidade. Mas o Senhor não quer que você esteja nessa comodidade que você está. O Senhor quer que você avance. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã é que esse ciclo do passado hoje será quebrado, da comodidade. E sabe quando a gente entra no comodismo espiritual, você sabe, você já não tem vontade de orar, você não consegue lutar espiritualmente, porque você não entrou e está no estado estático de paralisia espiritual. E Paulo está dizendo, mesmo dentro de uma prisão, ele diz: eu estou avançando. E essa palavra é tão forte no mundo espiritual para essa igreja hoje. Ei, você pode estar se sentindo aprisionado, mas você vai avançar. Você vai avançar pelo poder que há no nome de Jesus, porque ele diz: tudo isso é pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ei, não é pela tua força, porque você não tem força. Porque quando nós estamos numa cela aprisionado, nós somos limitados. Irmãos, e é tão tremendo. Ontem nós estávamos lá na prisão, e uma grade divide a gente não pode estar lá dentro. A gente ministra tudo de uma grade.
Aí eu olhava para aqueles olhos daqueles homens com um sorriso aqui, dentro de uma prisão, com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu dizia: Senhor. Eu me lembrei da visita que eu fiz para aquela irmã, em que as suas lágrimas corriam ano atrás ano, de uma situação que vivia aprisionada. E eu disse: Senhor, quantas pessoas dentro da igreja que são tristes, que não sorriem, que acham que a sua vida acabou. E o Senhor falou ao meu coração: diga para elas que mesmo nessa prisão eles vão voltar a sorrir. É a palavra de Paulo. Irmão, você vai avançar hoje, porque princípios serão quebrados aquilo no mundo espiritual. Porque o que está acontecendo aqui, meu irmão, não é pela tua força, mas é pela força dele. Não é você que vai conseguir, é ele que irá te injetar dentro de você, dentro do teu coração, o seu espírito de poder e sabedoria. Ele irá te fortalecer. No capítulo 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo o que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Escute. Uma coisa eu faço, é que olha isso aqui, irmãos, aqui é a palavra-chave. Os coaches falam: pega uma chave, né? A palavra do Senhor nos ensina. Ele diz: olha para mim aqui, irmãos, redobra que essa palavra para o teu coração. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu não sei de que maneira que o diabo te feriu, não sei qual foi a seta que ele te lançou. Como eu disse no princípio, pode ser uma traição do passado, pode ser uma decisão errada que você tomou, pode ser uma ferida que o mundo te ocasionou, pode ser uma doença que está no seu corpo. Só que a palavra está nos ensinando que enquanto nós estivermos e não esquecermos do passado, nós não avançaremos para a frente. E hoje nós iremos esquecer, e o Senhor irá apagar essa aflição do passado que tem te colocado nessa situação. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero abrir o altar aqui hoje, e nem que eu demore, mas eu quero ungir a sua vida pelo poder que há nessa palavra profética. Eu não sei o que é que tenha te atado a esse passado, o que é que na sua vida aconteceu que tem te aprisionado e te entristecido, mas hoje o Senhor vai começar a apagar essa história do teu passado. E eu não estou somente falando de pecado, eu estou falando de feridas que o passado e a vida te colocou. Você entendeu muito bem essa palavra. Nem que a gente coloque essas cadeiras para trás, irmãos, mas eu quero que você venha aqui, dobra teu joelho aqui na frente, porque o Senhor ele vai mudar a tua história hoje. Tem que ser rápido, irmãos, que a gente não tem muito tempo. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Não é pelo que eu prego, é pelo que está escrito. Não é pela minha voz, ela é pelo poder da graça que soberana que está sobre a palavra do Senhor. Por isso que eu disse, irmão, se você prestou atenção nos hinos, eu fico ligado. O primeiro hino disse: não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Hoje, assim como uma vacina, como um grande remédio, não há nada melhor do que Deus para você hoje. A vacina que irá te curar será o Espírito Santo de Deus que vai entrar hoje aqui na tua vida. Eu quero que o Espírito do louvor louve aqui. Enquanto que eles louvam, eu quero que você faça uma reflexão do teu passado, daquilo que tem te amarrado, daquilo que tem te acorrentado, e hoje você vai jogar para fora,
porque tem 2 versículos fundamentais nessa palavra. O primeiro, que Paulo confessa todo o seu passado, tudo que ele era. Enquanto que você não dizer para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais esse meu caráter, essa minha personalidade, esse que pecado que me faz cair. Hoje você vai, mas não, você não precisa falar para mim, nem para o irmão que está do seu lado. Você vai falar hoje, é para ele, para o único que tem poder de perdoar, para o único que tem poder de mudar a história, que é para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o segundo, você vai dizer para o Senhor: Senhor, faça eu esquecer desse passado que me aprisiona. O Senhor vai apagar. Eu posso ver, irmãos, e sabe o que acontece? Eu tive uma visão enquanto estava sentado aqui. Não sei em qual louvor que você estava cantando, Aline, louvando. Sabe aquelas portas medievais assim, que eram de madeira muito grossas? Eu vi em algumas já, em alguns lugares medievais que eu fui. Existem as muralhas que protegiam a cidade, e existem aquelas portas muito fortes, que tem aqueles ferrolhos. E eu via, quando você cantava aquele sobre o fogo do Espírito, você cantou uma parte que falava de fogo, não me lembro qual era. E eu via quando aquelas portas se incendiavam. Ei, portas de prisões que estão te aprisionando hoje vão ser queimadas pelo poder que há do Espírito Santo de Jesus. É só você crer. É só você crer no que o Senhor está falando no teu coração hoje. Só depende de você. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou ungir as minhas mãos e vou passar na mão e vou colocar minha mão na cabeça de cada um de vocês. Não é a minha oração, mas é o poder que há no nome de Jesus. É o poder dele, tudo é dele, para ele são todas as coisas. E hoje eu já quero começar, antes de orar por você, fazendo uma oração com a igreja. Ei, você obreiro, estenda suas mãos aqui. Senhor, comece agora, Pai, quebrar todas as correntes, todas as portas que têm aprisionado essas pessoas no seu passado. Abra as portas dessas prisões hoje, e que a alegria volte a inundar a vida deles pelo poder que há no nome de Jesus. Pode louvar que eu vou orar por ele.